Abra a sua Bíblia. Ainda no Evangelho escrito por Lucas. Hoje de manhã, certamente algumas pessoas talvez esperassem que eu pregasse sobre a ressurreição. Mas eu preguei na quarta-feira passada. Eu falei sobre a ressurreição na quarta-feira passada. Hoje eu quero falar sobre dois montes que são extremamente importantes para a história do cristianismo. Lucas capítulo 9, verso 28. É interessante, meus amados, como os montes, montanhas, estão ou fazem parte da história do povo de Deus desde o Antigo Testamento. A gente lembra, por exemplo, o sacrifício exigido por Deus e não levado a efeito de Isaac. A gente lembra, por exemplo, do Sinai. E outros montes tão importantes para a história do povo de Israel. E o Novo Testamento não é diferente. Verso 28 de Lucas 9. Vamos encontrar um monte muito importante. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, o Senhor estava falando a respeito de sua cruz, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E naquele monte acontece a transfiguração. Capítulo 23. Capítulo 23. Verso 33. O famoso Monte Calvário. E ali o Senhor deu a sua vida por nós. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Podem sentar, meus amados irmãos. Espírito Santo, ilumina nossa mente, a fim de que possamos compreender a Tua palavra e as nossas vidas sejam plenamente edificadas. A Tua palavra alimenta o nosso viver. A Tua palavra, ó Senhor, descortina para nós a vontade soberana do Senhor. Continua, ó Deus, falando ao coração do Teu povo. Continua interagindo conosco através da palavra, da oração, quando falamos contigo. Quando lemos a palavra, o Senhor está falando conosco. O Senhor interage sempre conosco, sempre conosco. Quando estamos orando, temos certeza absoluta que o Senhor nos ouve, mas também fala a nossa interioridade. Fala ao nosso coração. Oração não é um monólogo, é um diálogo. É uma conversa franca com Deus, uma conversa aberta com o Senhor. Portanto, ó Deus, continua falando conosco, continua interagindo conosco e continua nos edificando,
segundo a tua santa e maravilhosa vontade. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém? Muito bem. Jesus está vivo. Meus irmãos, o Novo Testamento menciona muitas experiências vividas pelo Senhor, pelo Salvador, pelo Messias, em montes, em montanhas. Por exemplo, em um monte o Senhor pregou o seu famoso sermão, conhecido como Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Em muitas oportunidades, o Senhor subia aos montes para orar de maneira reservada. No Monte das Oliveiras, o Senhor pregou o grande sermão profético. No Monte das Oliveiras. Em um monte da Galileia, o Senhor encontrou os discípulos depois da ressurreição. Do Monte das Oliveiras, mais uma vez, na Judeia, subiu para o céu, ou voltou para o céu. Os dois montes de Lucas 9, 28 e 23, 33, contam, meus amados, a história dos últimos momentos do Senhor Jesus, o nosso amado Mestre. Os últimos dias, os últimos momentos do Senhor. Os montes Tabor, para alguns estudiosos, o Monte Hermon e o Monte Calvário. No primeiro, o Senhor subiu com 3 discípulos, segundo o texto sagrado: Pedro, Tiago e João, que passaram por uma experiência transformadora, abençoadora, a ponto de Pedro dizer assim: Senhor, bom é estarmos aqui. Este lugar é profundamente abençoador. Bom é estarmos aqui. O outro monte, o Monte Calvário, ali o Senhor deu a sua vida em resgate das nossas. Ali Ele verteu o seu sangue, derramou o seu sangue, morreu na cruz no lugar do pecador. A gente pode afirmar que o Monte Tabor, ou Monte Hermon, e o Monte Calvário foram testemunhas silenciosas da transfiguração e do sofrimento de Jesus. O momento de glória na transfiguração, e o segundo momento, o momento de profundo sofrimento. Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito dessas duas experiências. A primeira, vivida pelo Senhor, com mais alguns discípulos, no caso Pedro, Tiago e João, que ouviram aquela voz inconfundível do Pai dizendo: este é o meu filho. E Mateus vai dizer assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo. E lá no Calvário, ladeado por 2 malfeitores,
o Senhor entregou a sua vida. E o Monte Calvário foi testemunha silenciosa daquela morte doída do Senhor Jesus. Voltemos para o Monte Hermon ou Monte Tabor. Vejam bem. 8 dias antes da transfiguração, o Senhor falava aos seus discípulos sobre o triste fato de que se aproximava o tempo de sua morte. A crucificação era algo real. E o Senhor consolava seus discípulos a respeito daquilo que iria acontecer no Monte Calvário. Jesus veio exatamente para isso. O Senhor veio da glória, assumiu a forma humana para numa cruz tomar o meu lugar e o seu lugar. Substituir a minha vida e a sua vida, lá no Monte Calvário. Aqui no Monte Hermon, o Senhor se transfigura diante dos discípulos. São experiências distintas, separadas uma da outra. E o Senhor consola seus discípulos a respeito desse fato da cruz, antes da transfiguração. Se você olhar para o verso 22 de Lucas 9, o Senhor diz aos seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto. O fato vai acontecer. Seja morto e no terceiro dia ressuscite. Ele fala de sua morte, do sofrimento da morte na cruz, mas ao mesmo tempo consola aos seus discípulos dizendo: a morte não vai me deter, a morte não vai me reter. E no terceiro dia ressuscite. Meus amados, nesse tempo de profundo pavor, de tristeza, perplexidade, o Senhor leva consigo 3 discípulos. Os discípulos estavam perplexos, aterrorizados diante da fala do Senhor, a respeito da cruz, a respeito de sua morte. O Senhor leva consigo Pedro, Tiago e João. O Senhor concedeu-lhes, meus amados, ali no Monte Tabor ou no Monte Hermon, o Senhor concedeu àqueles discípulos um antegosto da comunhão celestial. Um antegosto da comunhão celestial. Eu acho que Pedro, Tiago e João jamais esqueceram aquela experiência do Monte Hermon. O Senhor transfigurado diante deles. E o Pai falando: este é o meu filho amado. Se você olhar para Lucas 23, Lucas capítulo 23, meus amados, ou melhor, capítulo 9, desculpem, capítulo 9, veja o que está escrito. No verso 33, Pedro disse: mestre, bom é estarmos aqui. Não queremos descer desse lugar. Esse momento é muito especial para nós. Façamos 3 tendas. Uma será tua,
Vocês lembram que Moisés e Elias apareceram naquele ato da transfiguração? A outra de Elias, não sabendo, porém, o que diziam. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu. E encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Mateus vai dizer: este é meu filho amado. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Será que alguém poderia acreditar no testemunho de Pedro, antes falante, dizendo: Senhor, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, devemos ficar aqui mesmo. E depois eles emudecem, eles se calam, diante de algo tão extraordinário. Aparece Moisés, aparece Elias e o Senhor Jesus, transfigurado diante deles. Uma nuvem envolve aquelas pessoas que ali estavam, Pedro, Tiago e João, e o próprio Senhor Jesus. E aquela voz inconfundível, a voz do Eterno, a voz do Santo, a voz de Deus, dizendo: este é o meu filho, a ele ouvi. Esta experiência marcou, meus amados, a vida dos 3 discípulos mais íntimos do Senhor Jesus. Marcou para sempre. Mas qual é a lição para nós hoje? Qual é a lição para a minha vida hoje? Qual é a lição para a igreja do século 21? Qual é a lição para a sua vida enquanto crente, enquanto servo, enquanto discípulo, enquanto eleito de Deus, enquanto crente, enquanto nascido de novo, enquanto templo do Espírito Santo? Qual é a lição? Meus irmãos, a lição para nós, a lição para a igreja é: enquanto esta comunhão da eternidade nos aguarda lá no céu, diante do trono do Senhor, temos a necessidade hoje, e aí eu vou usar a palavra transfigurar. Temos a necessidade hoje de nos transfigurar, isto é, mudar, nos converter diariamente. O cristão precisa passar sempre pela experiência da conversão. Eu não estou falando daquela conversão inicial que dá ao crente a certeza absoluta da vida eterna. Eu falo de conversão diária, que a gente poderia chamar de santificação, de mudança de atitude, mudança de vida, mudança de comportamento. Essa mudança diária, nos converter diariamente. E aí, meus amados, essa mudança é alcançada através da íntima comunhão com Deus. Da íntima comunhão com Deus. Como? Primeiro, abrindo o livro santo e nele meditando de dia e de noite. Eu só posso ter comunhão profunda, real com o Senhor, abrindo a sua palavra, lendo a sua santíssima palavra. Os discípulos estavam diante da palavra no Monte Tabor. Estavam diante do Senhor Jesus, diante do Verbo, diante do Logos eterno. E é exatamente essa palavra que muda a vida do homem.
O que diz o Salmo 1? Que o crente na lei do Senhor medita de dia e de noite. O crente medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Eu não posso jamais acreditar que um crente não leia a palavra diariamente. A palavra de Deus deve ser o nosso pão espiritual diário. Diário. Portanto, deixe a Bíblia encher a sua mente. Deixe a Bíblia orientar o seu coração. Deixe a Bíblia guiar os seus passos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, diz lá o Salmo 119. Eu preciso olhar para a palavra, ler a palavra, aplicá-la à minha vida e pedir ao Espírito Santo que através da leitura da palavra a minha vida seja mudada, a minha vida seja completamente transformada. Eu não consigo transformar a minha própria vida, somente Deus pode transformar o meu viver. Não é legalismo, é algo que procede de Deus. A segunda coisa, essa conversão diária, essa mudança diária acontece orando em obediência ao mandamento do Senhor. Qual é o mandamento dito por Paulo na primeira carta à igreja de Tessalônica? Orai sem cessar. Eu não consigo acreditar em crente que não ora. Não consigo acreditar. Meus irmãos, a oração obediente e contínua fortalece a musculatura da alma. É a oração, é a leitura da palavra e a oração. Eu li uma frase lapidar. Escute essa frase, abre aspas. Um homem pode orar sem ser crente. Pode até orar sem ser crente, sem conhecer o Senhor, sem conhecer a palavra, sem ter tido ou ter passado pela experiência do novo nascimento. Agora escute. Mas nenhum homem pode ser verdadeiramente cristão sem orar. Um cristão é incomodado pelo Espírito Santo a orar, a ter comunhão com o Pai, a ter comunhão com o Filho, a ter comunhão com o Espírito Santo. Por isso eu afirmo, eu não acredito em crente que não ora. Eu não acredito em pastor que não ora. Eu não acredito numa pessoa que diz que nasceu de novo e não gasta tempo na vida de oração. Não acredito. A minha vida também é mudada. Quando clamo diariamente pelo enchimento do Espírito Santo. E a minha vida só consegue ser cheia do Espírito quando eu oro. Enchimento do Espírito. O que Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Enchei-vos do Espírito. E essa expressão está no imperativo. Enchei-vos. É um mandamento. É uma ordem. Não é opcional. Mandamento se obedece. Mandamento de Deus se obedece. Nenhum crente tem o direito de discutir nenhum mandamento divino.
A minha obrigação enquanto servo de Deus é obedecê-lo, é obedecer aquele mandamento. O grande evangelista e avivalista americano Moody, ele disse: temos necessidade de que o Espírito Santo venha com poderosa virtude e consuma toda a vil escória que há em nós, na minha vida e na sua vida. A vil escória. E nós somos assim. E somente esse poder sobrenatural do Espírito Santo pode arrancar de nós essa vil escória, o pecado que em nós habita, que muitas vezes tenta dominar o nosso viver. O reverendo Antônio Elias, um grande servo de Deus, que eu tive o prazer de conhecer, ele afirmou: se não tenho a plenitude do Espírito, eu a desejo. Se já a tenho, eu quero mais. Todo cristão sincero, todo cristão nascido de novo, todo crente na pessoa de Jesus deseja ter na vida esse fogo do Espírito. Se eu tenho, eu quero mais. Eu quero que o Espírito Santo domine completamente a minha vida. Portanto, meus amados, eu quero pegar essa experiência lá do Monte Hermon, quando o Senhor se transfigurou diante dos seus discípulos Pedro, Tiago e João. Experiência marcante para a vida deles. Certamente aquela experiência marcou para sempre a vida dos três. Muita coisa mudou. É verdade que depois vamos encontrar Pedro negando o Senhor. Mas o Senhor restaura a vida de Pedro. Mas, meus amados, eu usei a palavra transfigurar num sentido de o Espírito Santo mudar a nossa vida diariamente, constantemente. Eu preciso mudar diariamente, eu preciso me converter diariamente, eu preciso me aproximar de Deus diariamente, e à medida que eu me aproximo de Deus, eu vou dando conta do meu pecado interior, e eu percebo que o meu pecado me separa de Deus. Eu preciso pedir ao Espírito Santo: me converta. Eu sou assim, eu ajo dessa forma, eu penso desse jeito, eu falo dessa maneira, eu tenho algumas atitudes que são tão carnais, são tão mundanas. Senhor, por favor, converta a minha vida, transfigure a minha alma, transfigure a minha mente, transfigure o meu ser diante de Ti. Faça-me experimentar o fogo do Teu Espírito. Me incline a orar. Senhor, me ensine a orar. Senhor, incline o meu coração à vida de oração. Senhor, me dê prazer pela leitura da palavra. Me dê amor pela Tua palavra. Encha de paixão o meu coração pela Tua santa palavra. Não basta apenas frequentar a igreja, não basta apenas ser membro de uma igreja. Eu quero conhecer a Tua palavra, eu quero orar mais, eu quero sentir esse enchimento poderoso do Espírito Santo. Eu quero ser usado em Tuas mãos. Eu quero ser um canal de bênção. Eu quero, Senhor, ser um homem cheio do Teu Espírito, a fim de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Segunda coisa, no Calvário, o histórico Monte Calvário, ali o sangue do Senhor foi derramado, e o Senhor veio selar as promessas do Pai. Ali no Calvário, o Senhor é crucificado.
o bendito Filho de Deus, Deus homem, Deus feito carne, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ali no Calvário o Senhor é crucificado. Conhecemos a narrativa bíblica, conhecemos a narrativa dos evangelhos. Sabemos como aconteceu. O Senhor foi traído, foi julgado, foi levado diante das autoridades religiosas, diante das autoridades civis, foi condenado à morte, carregou a sua própria cruz, sendo substituído já no final. Ali no Monte Calvário, ele é erguido no meio de dois malfeitores que zombavam dele, que escarneciam dele. O povaréu também zombava do Senhor. Desce dessa cruz, salva a ti mesmo e salva-nos também. Diziam os ladrões: se de fato tu és filho de Deus, desce dessa cruz, vence a morte diante dos nossos olhos, salva a tua própria vida, tem misericórdia de ti mesmo. Que morte horrenda é essa que estás padecendo? Salva a tua vida e salva também a nossa vida, ou salva as nossas vidas. Um dos ladrões, evidentemente tocado pelo Espírito Santo, era um eleito do Senhor antes da fundação do mundo. Ele olha para o Senhor em profundo arrependimento. Aquele homem diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. O Senhor não disse àquele homem: você é um facínora, nem religioso você é, não é observador da lei. Não, o Senhor disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele está no paraíso, ele está com o Senhor. Meus irmãos, Lucas relata, Lucas nos mostra um fato importante. Lucas relata que sobre a pessoa de Jesus, sobre a cruz, estava a epígrafe ou inscrição, dizendo: este é o rei dos judeus. Em letras gregas, a língua culta, a língua dos filósofos, romanos, ou letras romanas, a língua das autoridades civis, e em letras hebraicas, a língua do povo. Ninguém ficou de fora, a língua do povo. Mas, em vez deste título que encimava a cruz, que coroava a cruz, os olhos da fé veem outro título. Não este título: este é o rei dos judeus. Nós enxergamos outro título. O verdadeiro título é: eis o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o seu nome para sempre. Para nós este é o verdadeiro título. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado pessoal, que arrancou da minha alma o meu pecado pessoal, que tirou a minha cegueira espiritual. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós estamos aqui hoje de manhã, comemorando a ressurreição,
Nós estamos aqui nesta manhã louvando a Deus, porque um dia o Senhor se apresentou a nós e nós enxergamos a cruz e percebemos que o amado Filho de Deus morreu no nosso lugar. Ele me substituiu e substituiu você. Meus amados, somente libertos do pecado, habitaremos a casa do Rei. E Jesus é a única ponte que nos liga às promessas do Pai. Jesus foi a ponte para o ladrão da cruz. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, reconciliou aquele homem que de manhã estava perdido, separado de Deus, caminhando para o inferno, sem conhecer a graça, sem conhecer o perdão, sem conhecer a misericórdia do Senhor. À tarde, ali estava um homem purificado do seu pecado, reconciliado com Deus, e agora é um homem que habita o paraíso divino. A sua vida foi purificada. Aquele sangue que haveria de ser derramado na cruz purificou aquele homem de todo o seu pecado, e ele foi recebido no paraíso. Portanto, Cristo pode salvar perfeitamente aos que por Ele se achegam a Deus. Como diz Hebreus capítulo 7, verso 25, por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem se achega a Ele encontra a eternidade segura. Meus amados irmãos, aquele moribundo encontrou a vida eterna. E todos nós éramos moribundos. E em Cristo Jesus encontramos a vida eterna. E aquele Salvador que morria na cruz do Calvário, a Bíblia afirma que agora Ele está à direita de Deus. E Ele continua salvando tantos quantos dele se aproxima, reconhecendo a hediondez do seu pecado e a perfeição da obra de Jesus, que não merece reparo, não precisa de muleta, não precisa da religião, não precisa da religiosidade humana. A obra levada a efeito no Calvário é uma obra perfeita. Louvado seja o Senhor para sempre. A obra da redenção foi consumada na cruz. E eu finalizo dizendo: o nosso desejo muito sincero é no sentido de que todas as mentes e corações se abram para todos os ensinamentos deixados pelo Pai e pelo Filho nessas duas montanhas, em que se viu a majestade divina, a glória de Deus. Isaías capítulo 6, Isaías disse: eu vejo o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ali no Monte Tabor, o Senhor se transfigura diante dos discípulos, e a glória do Senhor desce sobre aquela montanha. Que experiência tremenda aqueles discípulos tiveram. Lá no Monte Hermon, eles tiveram um exemplo vivo, real, da glória de Deus, da majestade de Deus. Como disse, esta experiência marcou a vida de Pedro, Tiago e João, porquanto ouviram maravilhados a voz do Pai dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Que experiência tremenda! É o meu filho amado, o meu eleito, a ele ouvi.
no Monte Calvário, o sangue derramado do Cordeiro nos garante que chegaremos ao Pai e veremos a glória celestial. Não pelo meu esforço pessoal, não porque eu sou melhor do que ninguém, é porque Jesus assumiu a minha culpa. Ele perdoou os meus pecados, Ele me deu vida nova. Eu fui transformado pelo seu poder, eu fui transformado pela sua graça. Hoje eu estou nesta condição maravilhosa de filho de Deus. Você está nessa posição abençoada de filho de Deus, porque Jesus tomou a iniciativa e lá na cruz Ele derramou o seu sangue. E a morte de Cristo é exatamente a ponte que liga você a Deus. É o sacrifício que deu a você acesso ao Deus eterno. Repito, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. A minha vida foi reconciliada. Por esta razão, eu estou aqui nesta manhã de domingo, louvando o nome de Jesus, agradecendo a Deus pela sua ressurreição, louvando a Deus pela certeza da vida eterna que Ele me deu soberanamente. Eu estou aqui dizendo: Senhor, transforma a minha vida, muda a minha vida diariamente. Eu não quero ser o mesmo crente de ontem, eu não quero ser o mesmo crente da semana passada, eu não quero ser o mesmo crente do mês passado, eu não quero ser o crente do ano passado. Senhor, em nome de Jesus, teu amado Filho, através do teu Espírito que em mim habita, muda a minha vida, transforma a minha vida e me enche do teu Santo Espírito. Eu quero ter experiências profundas contigo, assim como Pedro, Tiago e João tiveram naquele monte Hermon, ou no monte Tabor.